Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e sejam bem-vindos ao Projeto Estudando. Esse final de semana estreia nos cinemas Thor Ragnarok, terceiro filme do herói nórdico, mais um filme do Marvel Studios, mais um filme de super-herói para a gente poder trazer e comentar aqui no Projeto Estudando. Então, como o nosso foco é sempre história, é sempre cultura pop, vamos falar um pouquinho aí sobre mitologia nórdica, essa mitologia que muitas vezes é tão desconhecida pra gente. Roda a vinheta. Aqui no Brasil a gente foi colonizado por um país neolatino que obviamente teve inúmeras influências da cultura greco-romana em geral. E aí isso acaba gerando o fato da gente ter muito mais conhecimento sobre cultura grega, sobre mitologia grega e o próprio apelo da mitologia grega no cenário ocidental como um todo e até a discussão dela na mídia acaba fazendo com que a gente conheça muito mais de mitologia grega do que de mitologia nórdica. Então a gente precisa, antes de falar sobre Thor, falar sobre Ragnarok, fazer alguns apontamentos muito rápidos sobre mitologia nórdica. Então o que é essa mitologia nórdica? Eram crenças, um conjunto de crenças que os povos do norte da Europa, durante a antiguidade, eram as crenças que esses povos desenvolveram no passado tempo. Quem são esses povos? Muitas vezes a gente trabalha dentro de um pacote muito genérico, incluindo todos esses povos germânicos. Então são vikings, escandinavos, a gente não consegue, pelo menos aqui no vídeo, não temos tempo suficiente para poder discriminar, porque obviamente existem inúmeras diferenças entre eles. Mas a gente vai falar um pouco no geral, senão também fica muito complexo, muito difícil para a gente trabalhar numa mídia como o YouTube. É bom deixar claro aqui que, na verdade, isso tudo se tratava de tradições orais. Então eram passadas de pai para filho, de avô para neto, eram tradições contadas, narradas de uma pessoa para outra. Isso só foi ser organizado um pouco mais, com um pouco mais de refinamento no século XIII, quando isso foi transcrito para o papel através do Eda em prosa e do Eda em verso, que são narrativas escritas sobre essas tradições orais. É lógico que a gente tem também muitos resquícios, muitas provas de artefatos arqueológicos que podem ratificar e permitir alguma verificação sobre esses contos, sobre essas lendas. Mas essa tradição oral, muita coisa pode e deve ter se perdido entre o momento em que ele era adorado, numa era pré-românica muitas vezes, ou ali durante o início do contato, até chegar no século XIII, numa era pós-cristã, numa era totalmente diferente. Então alguma coisa pode ter se perdido, como a gente vai até comentar no decorrer do vídeo. Falando um pouco sobre cosmogonia, cosmogonia é a ideia dentro de uma dessas mitologias de como o mundo foi criado, de como o mundo se estrutura. E aí a gente vai ter que falar alguns nomes aqui bastante estranhos, bastante diferentes. Eu não sei se minha pronúncia está 100% correta, vamos relevar isso por gentileza. E eu vou colocar aqui do meu lado uma imagem que vai se manter durante algum tempo para que a gente possa explicar como se organizava a noção de mundo na cultura nórdica. Então eles achavam que o centro do universo era uma árvore gigantesca que eles chamavam de Yggdrasil. Essa árvore, na verdade, ela era uma projeção mental do que aquele povo acreditava. E dentro das raízes daquela árvore, muitas vezes eles localizavam os diversos universos paralelos, os mundos diferentes que eles acreditavam existir. Então são 9 mundos no geral, a gente conhece, é lógico, o Asgard, que aparece no filme, aparece tantas vezes aí em cultura, que é o terreno dos Aesir, que são os deuses, são as divindades. Então as divindades que a gente conhece como Thor, como Odin, como Freya, eles vivem naquela localidade. E existe Midgard. Midgard é o nosso plano, é o plano dos humanos, é o local onde nós convivemos, certo? Eles organizam como se fossem universos quase paralelos, vivendo em realidades alternativas. Se a gente for fazer uma comparação bem tosca e bem errada até certo ponto, mas só para servir de exemplo para o aluno, para quem está prestando atenção, a gente pode falar que é como se fosse céu, inferno, purgatório, e aí eu não estou falando em termos classificatórios, mas sim que eles existem, coexistem em locais paralelos e não geograficamente no mesmo local. Então não é que existe uma ilha que é Midgard e outra ilha que é Asgard, não. São planos diferentes, são universos paralelos. Aí existe Jotunheim. Jotunheim é a terra dos gigantes das montanhas, dos trolls, é a terra dos gigantes comuns até certo ponto, a gente vai entender porquê daqui a pouquinho. Muspelheim, que é a terra do fogo, onde vivem os gigantes de fogo, por isso que a gente
diferencia dos gigantes comuns. Niflheim, que é a terra dos gigantes de gelo, de novo, totalmente diferente. Ela fica lá no final, é o último dos planos. Também é o local onde ficam os mortos, Niflheim. Vanaheim, que é onde ficam os deuses da natureza. Alfheim, que é onde ficam os elfos de luz. Svartalfen é onde ficam os elfos negros. E Nidavellir, que é onde fica o reino dos anões. Esses 9 mundos são muito citados no primeiro Thor, que também fala um pouco sobre os gigantes de gelo, né, dá a origem ali do Loki como sendo pertencente aos gigantes de gelo, que foi criado em Asgard, dá uma origem para ele usando essa questão dos universos. E no Thor 2, o Mundo Sombrio, fala sobre os Elfos Negros, o qual eu não vou falar o nome de novo, porque eu não sei se eu vou acertar. Sem dúvida, a divindade mais popular, a divindade mais conhecida da mitologia nórdica é Thor, porque a gente tem que levar em consideração todo o papel dele nos quadrinhos e em geral, e dentro da própria importância dele que ele já tinha na época. Thor é o deus do trovão, como a gente tradicionalmente sabe por causa dos quadrinhos, mas também é o deus das batalhas. E ele tinha uma clara identificação com as pessoas mais populares, mais pobres dentro das culturas nórdicas. Por quê? Porque dentro do panteão nórdico você tem Odin, tem Thor, tem outras divindades, mas eles dois são muito mais importantes, digamos assim. Só que Odin ele tem uma representação de poder, ele tem uma representação de realeza que acabava gerando uma identificação muito mais com as elites, com as classes mais elitizadas dentro daquela cultura. Então, basicamente, Odin era muito adorado pela realeza, pela nobreza dos nórdicos. Já Thor tinha uma identificação de proteção, acabava gerando, consequentemente, um processo de adoração entre as pessoas mais comuns, entre os camponeses, entre as pessoas mais pobres em si. A gente sabe que a cultura e a adoração ao deus Thor, ele continua mesmo no início ali da era cristã. Eu já vi documentários, eu já vi trabalhos sobre o combate realmente que acaba existindo entre cultura cristã e cultura nórdica, de forma que as árvores onde ele era adorado, onde se fazia um sistema de adoração a Thor, acabavam sendo cortadas pelos primeiros cristãos. Então a gente tem aí um combate que pode ser tema de um vídeo futuro. Se vocês gostarem desse, se vocês quiserem, sinalizem aí nos comentários. E aí finalmente a gente vai falar um pouco sobre o tema do filme, porque o nome do filme é Thor Ragnarok. E o que afinal de contas é Ragnarok? Ragnarok significa destino dos deuses. Então ele é, na verdade, uma previsão, uma narrativa que se passaria num futuro onde as divindades entrariam em combate com invasores, com grandes monstros, e a maioria delas viria a morrer. Então é uma narrativa pós-apocalíptica, na verdade. Além dessas invasões, ocorreriam diversas catástrofes que acabariam gerando um fim do mundo, na verdade. É uma narrativa realmente apocalíptica. Dentro dessa concepção, uma série de maremotos iriam submergir boa parte de Midgard, no caso, daqui do plano humano, acabando gerando a morte de todas as pessoas. Só sobreviveriam 2 seres humanos, Lif e Lifrazir, que seriam os novos habitantes da Terra. E aí a gente tem que fazer aqui uma pequena ressalva. Os especialistas em mitologia nórdica, as pessoas que se dedicam a estudar a mitologia, identificam que aqui, no mito do Ragnarok, pode ter aí uma influência já de cultura cristã. Como eu falei lá no início do vídeo, a cultura nórdica ela só é colocada no papel, ela só é registrada no século XIII. Sendo assim, ela pode já ter passado por algum tipo de influenciação de cultura cristã. Exatamente pela semelhança que a gente tem desse mito com a noção de Adão e Eva, com a noção de dilúvio, com uma série de noções que já existiam em outras culturas da época, até pré-cristãs e dentro da cultura cristã. Também existem outros historiadores que analisam as relações entre as diversas mitologias. Então se identifica aí também algumas passagens que podem ter vindo do Mahabharata, que é mitologia indiana, e outras questões que podem estar ali dentro desse meio da ideia de Ragnarok. Mas, enfim, na narrativa você tem então essa proposta de fim do mundo.
A principal narrativa do Ragnarok é poetizada, então ela é dividida em versos, e esses versos são interpretados para que a gente possa entender o que esse povo acreditava. Note que ia acontecer. Como eu falei, uma narrativa que se passaria num futuro do povo que contava ela. Então não é uma narrativa que falava, em um tempo muito atrás aconteceu isso e isso. Não, é uma narrativa que falava, vai acontecer isso, isso e isso. Fazendo um paralelo óbvio, dentro da Bíblia mesmo, os livros do Apocalipse falam no que vai acontecer, não no que já aconteceu, como a gente acaba lendo boa parte da Bíblia. Durante o Ragnarok, então, a divindade Thor, o deus Thor, lutaria contra uma serpente gigante, uma serpente marinha gigantesca, que tem um nome muito difícil, eu vou ter que consultar aqui. Jormungandr. Eu nem sei se eu sei falar esse negócio direito. Jormungandr. Enfim, após uma batalha feroz entre a serpente marinha, a serpente de Midgard, como muitas vezes ela é chamada, o Thor conseguiria finalmente vencer ela em batalha, mas em consequência da luta ele não conseguiria dar 9 passos adiante e morreria. Dentro do Ragnarok também outras divindades morrem. Odin é comido vivo pelo lobo gigante. Os outros irmãos de Thor também são derrotados. Então você tem realmente uma narrativa de fim do mundo completa. E o que é, afinal de contas, essa serpente gigante Jormungandr? Ela é uma das filhas de Loki com a deusa do medo, que é uma gigante que tem 3 divindades, tem 3 filhos, 3 monstros com Loki. Um desses filhos é Fenrir, o lobo gigante que acaba comendo Odin no processo do Ragnarok. É Hela, que é a divindade deusa da morte, que vai aparecer no filme, interpretado pela atriz Cate Blanchett, que também é uma vilã dos quadrinhos do Thor em geral. E a serpente de Midgard. Na tradição antes mesmo do Ragnarok, essa serpente ela é jogada ao oceano a pedido de Odin e ela cresce tão gigantescamente que ela conseguiria envolver todo o planeta Terra e morder o próprio rabo. Isso faz com que ela seja chamada de serpente do mundo, por isso serpente de Midgard ela é um monstro gigantesco e muito poderoso. Então, como a gente acabou de falar, o Ragnarok é o fim do mundo, botando assim, da cultura nórdica. Vocês já devem ter visto vários vídeos aí falando sobre o filme, falando que é o fim do mundo. Eu só quis explicar um pouco mais os aspectos da mitologia. E ele é adaptado, bota aspas nessa questão de adaptação, em um quadrinho do Thor. Eu nunca fui muito fã de quadrinhos do Thor, na verdade. Eu devo admitir que aquela leitura eu acho muito chata e não é o processo cômico que a gente muitas vezes vê no cinema que acaba sendo mais divertido. Na verdade, eu sou um dos poucos que prefere o Thor do cinema do que o Thor dos quadrinhos. O Thor do quadrinho não me satisfaz. Meu gosto pessoal. Mas enfim, é interessante. Dos quadrinhos do Thor eu só tenho o Renascer dos Deuses nessa coleção da Salvat e não tenho o Thor Ragnarok para poder falar com um pouco mais de propriedade. Mas a gente sabe que uma adaptação, é um quadrinho muito, muito denso, que ele se distancia um pouco, é lógico, da mitologia, mas ainda assim ele coloca a invasão, coloca o suplício dos deuses. É lógico que ele dá algumas alterações no final, mas em si o quadrinho é bem denso, como quase todos os quadrinhos do Thor. Ao contrário do que os filmes estão colocando, o Thor não é um personagem cômico, não é um personagem como o próprio Homem-Aranha, que você ri em diversos momentos nos quadrinhos. Ele tem aquela alma shakespeariana, aquela alma mais densa, que muitas vezes o grande público não ia gostar. Mas aí, o que eles fizeram para poder adaptar isso para o cinema? Eles pegaram o Thor Ragnarok, só deram uma grande pincelada, uma pequena demonstração, colocaram a Cate Blanchett no papel da Hela, então vai ter a invasão, vai ter algum suplício, mas vai ser tudo num cenário muito cômico, e também eles vão usar a minissérie Planeta Hulk, que essa aqui eu tenho e gosto muito, para falar toda a questão lá do planeta Sakaar, o Hulk como gladiador. Então eu estou muito ansioso, o filme estreia nos cinemas esse final de semana, pretendo ver assim que possível. E se eu tiver mais algum tema aí referente à história que eu acho no filme que possa ser representado aqui no canal, eu com certeza vou trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, curte aí embaixo, dá aquele joinha, compartilha, me ajuda a levar essa ideia. A gente está crescendo muito rapidamente, estamos aí quase nos 300 inscritos, então quem puder dar essa ajuda, eu vou agradecer muito. Valeu, gente!